se você perdesse todos os motivos para sorrir? E se as suas asas fossem cortadas e impedissem o teu voo? O que você faria se seus sonhos fossem rasgados como um pedaço de papel? Se a única pessoa que pudesse te proteger te trocasse por algumas moedas? O que você faria se não encontrasse esperança? अनि मेरो नाम चाहिँ सरिता तामाङ हो। अनि म चाहिँ सानो बेलादेखि नै हामी चाहिँ सानो काका काकीसँग बसेको थियो, किनभने हाम्रो चाहिँ सानो हामी 5 वर्ष हुँदाखेरि नै बुवा बितेको कारणले। Minha mãe nos deixou quando eu era bem pequena. Eu me tornei a responsável pela casa. Eu precisava cuidar das minhas 2 irmãs e do meu avô. Quando eu fiz 10 anos, meu tio materno me disse que eu poderia estudar e costurar em Katmandu e que viajaríamos para um lugar onde haveria um bom trabalho. Ele me disse para não contar nada a ninguém. Ao chegar, meu tio me entregou a 2 homens. Me levaram para um abrigo na Índia. Por 6 meses, eu e outras meninas fomos obrigadas a tomar remédios 3 vezes ao dia, para que os nossos corpos crescessem. Depois disso, a dona do local me contou que eu havia sido vendida por uma quantia. A partir daquele dia, eu teria de trabalhar para quitar a minha dívida com eles. Para sobreviver, éramos forçadas a fazer aquele tipo de serviço, mesmo contra a nossa vontade. Eles diziam que não teríamos comida nem água se não trabalhássemos. Eu tentei fugir, mas o local tinha grades. Eles também nos ameaçavam. Eles diziam que se a polícia nos encontrasse, seríamos enviadas para um lugar ainda pior e nunca mais veríamos as nossas famílias. Eu fiquei ali presa por 1 ano inteiro. 1 ano naquele lamaçal. O tráfico humano de crianças. Essa é a realidade triste e profundamente angustiante de milhares de meninas aqui no Nepal, que são vendidas para a escravidão e para a exploração sexual. Esse é um problema profundamente moral, mas também profundamente social. Me faz lembrar da história de Neemias, em que os judeus pobres, que tinham vendido suas terras para poder comer, também tinham que vender suas filhas para a escravidão. Só que a questão da pobreza é que ela não é só falta de recursos. A pobreza também é falta de oportunidades e de capacidades. Por isso que para tirar essas meninas dessa situação de vulnerabilidade, é preciso dar oportunidades para elas. É preciso dar esperança. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Há 25 anos, um casal de missionários, Silvio e Rose, vieram para o Nepal para começar um projeto chamado Menina dos Olhos de Deus. O que começou como uma semente de esperança se tornou hoje um projeto que tem 5 casas, com mais de 130 crianças morando, uma escola com mais de 300 crianças estudando e bolsas de estudo para 1.000 crianças anualmente. Mas eu quero contar uma história não sobre como tudo começou ou quanto esse projeto já impactou vidas. Quero contar sobre algumas pessoas, como a Márcia, cada um com a sua função, muitas vezes de forma invisível, mas que fazem projetos incríveis como este existirem. So you were telling me that you came from the streets. How old were you when you came? I don't know exactly, but 14 years. 14 like years. 14 to 15 middle, yeah. That. And then how did your life change? My life changed because of I will say to Jesus, that I will tell, that is one of the main reason he changed my life, and he used his people, Sylvia and Rose. And never I got forced to know about Jesus, because I could see through their life, and they were teaching and sharing how it is,
how God does. O pessoal não entendia, eles falavam assim, olha, nosso índice de recuperação é só de 40% do que entra. Vocês conseguem mais de 90% de índice de recuperação. Como que é isso? É porque as pessoas sentem falta de família. Elas não sentem falta só de roupa e de comida ou de escola. Elas eventualmente precisam desse calor de família. Alguém que entenda, alguém que ouça. I believe very strongly that God gave me His love and His care and whatever I need to, because I was before like this, I don't want to talk. I want to be just in one corner, like I was not just shy, because something was, was hard for me in my life. And really God transformed my life. And when they come, really I feel to give for them care and love and whatever I can do. Yeah, this I want to give them, and because how God did for me, sure, I need to do, and I feel to do that. Yeah. You were transformed so that you can transform others as well. Yeah. Para mim é muito emocionante estar aqui com a Márcia, que eu conheci em 2006, lá em São Paulo, no Brasil, e agora poder estar conversando sobre como ela retornou para o Nepal para poder ajudar as meninas que estão passando pela mesma coisa que ela passou. Então é muito inspirador ver que quando Deus coloca essa semente no coração, uma semente de transformação, de justiça, de querer mudar a vida de pessoas, é isso que nos dá propósito na vida. Eu sou filho do Silvio, é um missionário, filho do Silvio da Rosa, são os missionários que vieram para o Nepal começar o trabalho Meninas Só de Deus aqui no ano 2000. Eu tinha 6 anos e hoje eu estou morando aqui, virei Nepali. Fala fluente. Basicamente, E cresci aqui no Meninas, né? Hoje é um projeto complexo, com muitas áreas. Então, para líder da casa e as meninas que cuidam, que tem mais esse foco de cuidar das meninas, para elas não precisarem preocupar com o lado administrativo das coisas, a gente tenta ajudar o máximo possível nessa área financeira, de relatório, prestação de contas e a avaliação do governo, né? Como é que funciona a lógica de ter uma organização que precisa do aval do governo, que você precisa reportar tudo, que tem auditoria? Explica como funciona um pouco isso, para não acharem que é aquela coisa idealista de vir e sair ajudando todo mundo. Não. E é bom, que nem pode, na verdade. O Meninas, hoje, como ele acolhe ao redor de 130 crianças, meninas, meninos. O Meninas tem a custódia dessas crianças, dessas meninas até os 18. Então, tudo tem que ser feito através da lei. E hoje, como nós estamos operamos em vários setores, né, de setor de educação, setor de acolhimento, setor de prevenção, no setor da saúde também. Então, nós temos que ter licença de tudo isso. Uhum. Significa que o governo vem avaliar. Nós temos que dar esse relatório para o governo todo ano. É um relatório financeiro, um relatório de quem entrou, quem saiu, quanto dinheiro veio, para quem foi. Tudo, até gasolina. A gasolina, quantos litros de gasolina, tudo. Inclusive, por exemplo, no nosso posto, o motorista não dá o dinheiro, o motorista dá um cupom e o posto faz o relatório direto para o nosso escritório central. Tem que mostrar para o governo. Não só para o governo, mas temos que mostrar esse relatório para os nossos mantenedores também, esse rastro do dinheiro, né? Para ter uma transparência boa, para criar confiança. E quem são essas pessoas que doam? Eu fiquei sabendo que tinha vários doadores dos Estados Unidos, do Canadá e também do Brasil. E eu perguntei o seguinte pro Silvio: me fala um doador que está com vocês desde o começo para que eu possa conversar. E ele me disse: já sei quem, vou te passar o contato dele. E foi assim que eu conheci o Eric. Meu nome é Eric, eu tenho 54 anos, sou pastor há quase 30 anos na comunidade cristã de Barretos. Sou casado com a Débora há 34 anos, temos 5 filhos. Caramba! Desses 5 filhos, nós temos 3 filhos adotivos. Que legal. 2 meninos da cidade local, que nós adotamos de um orfanato local, e uma menina que nós adotamos do Nepal. E essa menina, aos 8 anos de idade, foi a primeira menina que chegou na casa. E essa adotou o nome de Raquel. E começamos a cuidar da manutenção dela. Aí ele fez um levantamento de quanto custava para manter a menina numa casa, na escola, roupas, estudos e tal. E nós começamos a apadrinhar ela. E os anos foram se passando e nós, desde que o Silvio pisou no Nepal,
nós procuramos ser mantenedores daquela obra. Eu acredito, isso é informações do Silvio, nós somos a única igreja que está com ele investindo no projeto desde que o projeto começou. E assim a gente decidiu investir nessa obra missionária, porque nós vimos a necessidade. Da mesma forma que nós também cuidamos de Jerusalém, que é a nossa casa, né? Minha Jerusalém hoje é a cidade de Barretos, do qual a gente também temos projetos sociais lá, mas nós entendemos também a importância de nós cuidarmos desses povos não alcançados. Me diga uma coisa, por que é tão importante investir no longo prazo, apoiar projetos assim no longo prazo? Eu acredito que tudo é um chamado de Deus. Porque o Silvio está lá com o projeto Menina dos Olhos de Deus, mas há alguém aqui que está dando um suporte em oração, um suporte financeiro, porque é importantíssimo isso, esse investimento na obra missionária, ele tem uma relevância e isso, eu creio que, se eu posso usar essa expressão, né, isso abre um sorriso no coração do Senhor. Pessoas que talvez não teriam nenhuma oportunidade, pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu, mas a sua oração, a sua contribuição ajudou na restauração dessas pessoas. Decidimos como igreja fazer um investimento, não pegar uma oferta ou fazer uma oferta especial de vez em quando. Isso é uma prática nossa, que eu vou dizer aqui o que nós fazemos lá. Hoje, por exemplo, no caixa da nossa igreja, 5% de tudo que entra, nós investimos na obra de missões. Posso estar fazendo construção, eu posso estar fazendo reforma, posso estar melhorando. Não, esses 5%, e eu faço isso há mais de 23 anos. Então isso que é o legal, é a constância nesses 5%. Porque aí você multiplica 5 mais 5 mais 5 mais 5, você sustenta uma obra num país, né? Mais ou menos em torno de 12 mil meninas são levadas todos os anos do Nepal para a Índia, para serem escravas da prostituição, todos os anos. Eu sei que às vezes a dimensão do problema, da necessidade é tão grande que a gente se sente impotente. Meu Deus! É verdade. E a gente, naturalmente falando, a tendência nossa, diante da grandeza da dificuldade, é falar assim, eu não posso fazer nada. Não adianta. Muito pouco. É muito pouco. O que é a minha igreja? Às vezes pastores, eu falo para ele, pastor, assim, olha, se hoje talvez eu conseguiria investir R$200, R$300, mandar R$500 para uma obra missionária, isso não é nada, então eu nem faço. Eu falo, não, meu querido, não. Você não tem a ideia do que talvez R$200, R$300, R$500, se você pode investir milhares de reais. Mas é aquela oferta, muitas vezes, como a Bíblia diz, aquela oferta da viúva, que fazendo a manutenção aqui. Hoje, no Meninas, funcionários, né, que nós temos, 70. É bastante, cara. Então é bastante gente. O Meninas hoje, com salários e tudo, ele gasta $40 mil por mês, talvez um pouco mais. Aqui o meu pai, o Silvio, fala uma coisa muito importante, que é o dinheiro da viúva, para valorizar o dinheiro da viúva, entendeu? Que as pessoas mandam com sacrifício. Então essa oferta que vem tem um peso, né? Que se não for usado e valorizado da maneira certa, a pessoa mandou, vamos gastar. Tem uma repercussão não só natural, né? Com o governo, com os mantenedores, mas também tem uma repercussão espiritual. Gestão é tão importante quanto doação. Uma coisa que me marcou da fala do Davi foi que é preciso cuidar com responsabilidade do sacrifício da oferta da viúva. Ou seja, tem pessoas que dão com tanto amor, com tanta compaixão, e o mesmo nível de entrega dessa doação deve ser o nível de responsabilidade, de prestação de contas de quem está gerindo esses recursos. E assim funciona o reino de Deus. Nós somos diferentes, cada um com sua função, mas todos com o coração disposto e entregue para servir a Deus. Outra coisa que eu queria saber é quem são os voluntários que fazem parte desse projeto. Será que tem gente que abre mão de tudo para vir servir esse povo aqui? Sou o Igor, eu tenho 37 anos, sou casado com a Ruth, somos pais do Arthur, tem 2 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, minha cidade chama Itaguaí.
e vim para o Nepal a primeira vez em 2012. Eu posso falar que antes de ir para o seminário, eu estava trabalhando numa multinacional, tinha possibilidade de estágio na França, tinha possibilidade de ser efetivado com possibilidades melhores de salário, de trabalho, ia começar uma faculdade de engenharia para ingressar nessa empresa que eu estava trabalhando, quando Deus me chamou para o seminário. E a partir do seminário foi tudo muito fluindo de maneira natural, sim, da parte de Deus para mim. Sim. Então vir para o Nepal, eu acredito que profissionalmente eu abri mão de uma carreira que estava parecendo ser exponencial. A gente vê muita gente falando nas igrejas, né, que Deus vai te abençoar, Deus vai te encher de coisas boas. Sim. E claro que Deus é um pai que quer o nosso bem. Sim. Mas eu queria que você me falasse um pouco assim da tua experiência cristã, sim, quanto à renúncia. Por que é tão importante renunciar à própria vida? Sim. E o que isso significa para você? Sim. A gente só consegue fazer isso entendendo que Jesus já fez isso primeiro. Foi a maior das renúncias, foi a melhor das renúncias. E a partir daí, recebendo dele, é uma resposta em obediência, em amor. Então, para mim, a questão de renúncia é, na verdade, obedecer. Então, eu não sou mais corajoso que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Eu obedeci também com, assim, um coração um pouco temeroso, não foi uma questão cega. Foi a fé, a certeza em Jesus, mas as questões humanas ainda aparecendo, né? Por exemplo, eu vim como solteiro, então, e se eu casar, eu não vou ter um emprego, como que eu vou sustentar uma família, e se eu tiver filhos, então tudo isso naturalmente vem. Eu queria saber um pouco como que é para você lidar com as questões comuns da vida, saúde, o filho fica doente, sim, e como que você lida com essa tua escolha de vida, vendo os riscos e medos comuns, sim, de qualquer casal, sim, com filho, aqui. Sim. Nós nos conhecemos, eu e a Ruth, a minha esposa, nós nos conhecemos aqui no Nepal. Em 2012, quando eu vim a primeira vez, ela também veio, mas ela estudou no seminário que é da MCM, que começou o projeto aqui. A gente aqui tem uma família. Então não substitui a do Brasil, nem precisa, só soma. Então a gente vive uma promessa em Marcos de que quem fosse, né, ia ganhar, receber pais, mães e muito mais. E você ganhou uma esposa. Ganhei uma esposa, então assim, né, que prêmio melhor, né? Tô tentando seguir os passos de Jesus, tentando deixar a poeira dos pés dele vir para mim, para eu sumir e para que essa renúncia, na verdade, seja para que ele seja visto. E não para dizer, nossa, Igor, você é corajoso, você é bom, você é um super cristão. Não tem nada disso não. Então, para mim a questão da renúncia, ela totalmente tem ligada com obediência. Não dá para renunciar sem ser obediente. E é a melhor escolha para todo mundo. É renunciar aquilo que Deus te pediu, né? Não aquilo que você imagina que seja, mas para obedecer Jesus no chamado que ele tem para você. Eu acho que a renúncia também diz respeito a eu abri mão de tal coisa, mas essa coisa está dando fruto em quê? Porque Jesus abriu mão, a renúncia dele foi da vida dele em função de nós. Então, quando eu abro mão de alguma coisa por Jesus, ele naturalmente vai me direcionar para alguma coisa. Então, a minha renúncia do Brasil, né, de viver no Brasil, de seguir a carreira que tinha, né, que é a coisa que eu lembro de mais forte daquele momento, é para servir o povo nepali. Ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale. Essa conversa foi inspiradora para mim, porque a renúncia tem um propósito, que é frutificar, que é demonstrar o amor cristão. Se não há essa frutificação, a renúncia é simplesmente perder algo. Então, o amor tem que ser o centro da renúncia. Eu entendo que qualquer renúncia que a gente fizer na vida precisa ser guiado pelo Espírito e precisa ser com amor, para que assim possa frutificar. Eu acho que todo mundo consegue fazer alguma coisa. Tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus. Né? Talvez isso é largando tudo, entendeu? E sendo um missionário, e talvez não. Talvez isso é você voluntariar 3 horas da sua semana como um profissional para ajudar o Meninas na sua contabilidade, ou um projeto ou na sua cidade, né? É isso aí. Talvez o orfanato lá, eles são bons de cuidar de crianças, mas eles não têm um sistema de contabilidade bom. Talvez você pode fazer isso. Qualquer pessoa, entendeu? Sim. Uma pessoa que é um advogado pode ir lá ajudar. Todo mundo, você é um eletricista, né? Você não tem que largar, parar de ser eletricista. Você tem coisas que você pode ensinar. Sim. Ou você pode doar. Eu creio que todo mundo tem como fazer alguma coisa.
I believe and I know all my leadership team that want to be keep as a family environment for everyone, whoever comes, and dignity and love, for them, for each one of them, É muito fácil você poder dar comida, vestimenta, escola. O difícil é você se envolver com a pessoa e entender que além da necessidade da comida, da escola, da casa, ela tem outras necessidades. Ela tem necessidade de ter uma família, de ter alguém que se preocupe com ela e com os outros que fazem parte da família dela também. Eu vim para o Nepal ser uma mãe, não uma diretora de projeto. Porque tem muitos projetos ao redor do mundo. Só que hoje as famílias estão escassas. E ser família é trabalho 24 horas por 7. Esse é o nosso segredo. É sermos família. E família se importa. E é essa visão que eu não abro mão, é de família. Aqui no Nepal, você adotou uma menina. Um dia nós fomos visitar a fronteira do Tibete aqui. Uma senhora que trabalhava na comunidade lá falou assim que você precisa cuidar de uma menina, de um bebê, porque a mãe morreu no parto. Um bebezinho, sujo, pequenininho. E eu já tinha um nome para essa menina antes mesmo dela aparecer. Eu vou colocar o nome de Asha. Asha, em nepalês, é esperança. E hoje, a Asha, com 18 anos, a nossa filha, ela vai estudar psicologia. Então, eu sou muito orgulhosa dos meus filhos. Eles querem trabalhar de volta aonde eles foram criados. Essa é a herança de vocês, o legado. O legado nosso. Hoje, nossos filhos querem continuar o nosso legado. E eu acho que isso é muito lindo. Depois de um tempo, enfim, fomos resgatadas pelo exército e enviadas para o Nepal. Porém, a desconfiança era gigantesca. Eu temia que, em algum momento, eu acabaria voltando para o sofrimento, pois a minha fé nas pessoas estava quebrada. Foi assim até eu chegar à Casa Lar no Nepal. A recepção das irmãs de lá foi cheia de amor e emoção. Me fez perceber que aquele poderia ser o meu lugar seguro e permanente. O tio e a tia me deram esperança. Comecei a estudar e, finalmente, eu comecei a sonhar. Me concentrei nos meus objetivos, completei os meus estudos e, com o tempo, eu comecei a trabalhar em uma padaria. Graças a esse apoio constante, hoje eu sou capaz de me sustentar sozinha. A minha vida hoje é um milagre de Deus. O maior presente que ganhei no Nepal foi encontrar a família que eu nunca tive. Existe esperança. Existe como prevenir e resgatar crianças de sofrerem tanto com a escravidão moderna. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. O Silvio, a Rose e a Márcia são transformadores. Estão sonhando com a mudança de vida de milhares de crianças. O Davi é um moderado, um gestor que cuida dos recursos para honrar a oferta da viúva. O Eric é um doador que entrega aquilo que tem para servir ao reino. E o Igor é um abnegado, aquele que deixa o seu bem-estar para servir por amor. Isso que é a economia do reino. Diferentes partes, cada um cumprindo o seu papel. É sobre isso que é o reino de Deus. É sobre ter fome e sede de justiça, para que pessoas vivam com dignidade, com oportunidades e, acima de tudo, com esperança. Esperança que se vê não é esperança. Esperança que se não vê é fé. Talvez você não veja os pássaros a voar no céu. Mas se fizer silêncio e fechar os olhos, talvez consiga escutar o seu canto. Ainda há esperança. Talvez a árvore pareça seca e seus galhos estejam fracos, mas ao suspirar do tempo, talvez mostre os frutos, já na próxima estação. Ainda há esperança. Talvez a noite caia sem estrelas e a escuridão traga consigo medo. Mas se apenas esperar um pouco mais, verás a luz de um novo amanhecer. Ainda há esperança. Esperança é a resposta cristã de abraçar a dor do mundo.